Olá, doutor e doutora! Sejam muito bem-vindos ao módulo 3, Experiência do Paciente. Aliás, que moda é essa, né? Agora que nós já escolhemos uma equipe, capacitamos, treinamos, né? Pensamos nas regras, agora essa equipe está pronta para receber os pacientes. Agora que você já sabe tudo sobre marketing, já colocou as suas estratégias em ação para captar mais pacientes. É a hora de pensarmos nessa jornada, na jornada que esse paciente irá percorrer para garantirmos que a experiência vivida seja a melhor possível. Provavelmente você já ouviu falar nesses termos, jornada do paciente, experiência do paciente, ou até mesmo já tem algum domínio desse assunto. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês são os detalhes que eu considero importantes nessa jornada. Mais uma vez eu falo, nunca haverá uma grande ação, uma grande coisa a ser feita, mas sim pequenas coisas, pequenos detalhes que juntos terão um grande resultado. E são essas pequenas coisas juntas que vão fazer com que o paciente tenha uma experiência premium, uma experiência cantadora e aí sim se tornem pacientes fiéis. A jornada do paciente refere-se ao processo que um paciente percorre desde o momento em que ele percebe a necessidade de cuidados da sua saúde até a avaliação final sobre o serviço contratado. E esse processo é composto por várias etapas. Cada uma dessas etapas deverá ser pensada e estruturada para que não ocorram falhas. Afinal, sempre que falamos em jornada do paciente, estamos falando sobre a experiência que ele vivencia durante essas etapas. O detalhe é que se ocorre algum erro em uma dessas etapas, o paciente cria uma percepção negativa de toda a experiência. Ele não analisa assim, lá no WhatsApp eu fui bem atendido, na recepção também, o médico atrasou para me chamar e isso foi um problema, mas a consulta compensou. Não. Todas as etapas podem ser perfeitas, mas se ocorre um único erro, o paciente diz, nunca mais eu volto naquele doutor. Ou, foi bom, mas vou pedir opinião para outro médico da mesma especialidade. Um outro ponto que é super importante é que apesar das fases funcionarem como ciclos, elas estão interligadas de alguma forma. Então, se um paciente não vivencia uma experiência premium em uma das fases, isso pode interferir de alguma forma em alguma outra parte do ciclo, ou seja, em alguma outra fase. Pode parecer complexo tudo isso, mas quando eu entrar em cada uma dessas fases, vou trazer exemplos que vão ilustrar melhor essas teorias. Mas o que eu preciso que vocês entendam por hora é que a boa experiência vai tornar o paciente fiel e um promotor do seu serviço. No mesmo sentido que a má experiência pode fazer dele um detrator. Agora, uma das coisas que eu considero mais importantes na jornada do paciente é a padronização. Um exemplo clássico é o McDonald's. McDonald's nem é o melhor lanche do mundo, pelo menos na minha opinião. Mas já parou para pensar por que faz tanto sucesso no mundo inteiro? Para mim, a resposta é simples: padronização. Se você for agora numa loja do McDonald's no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ser atendido de um jeito, vai esperar um pequeno tempo e vai degustar um determinado sabor. Se daqui a 30 dias você for numa loja do McDonald's em São Paulo, você vai ser atendido do mesmo jeito, vai esperar pelo mesmo tempo e vai comer exatamente o mesmo sabor. Se daqui a um ano você for numa loja do McDonald's em Paris, você vai ser atendido da mesma forma, aguardar o mesmo tempo e sentir o mesmo sabor. Isso se chama padronização. E por que é tão importante? Vamos lá. Se você já sabe tudo o que vai acontecer, a forma com que você será atendido, o tempo que você vai esperar e o sabor que você vai degustar, você não corre o risco de se frustrar. Imagina que em uma viagem você arrisca conhecer uma pizzaria que um amigo já foi, gostou e recomendou. Daí você chega lá, recebe um atendimento mais ou menos
espera quase 1 hora por uma pizza e ainda assim a pizza não é lá grandes coisas. Você vai se sentir completamente frustrado. E pode ser que realmente o seu amigo tenha vivenciado uma experiência boa quando ele foi. Mas a pizzaria não tem um serviço padronizado e por esse motivo não conseguiu proporcionar a você a mesma experiência. Então, quando se há uma padronização dos processos, das etapas, das execuções, em cada uma das fases, seja no McDonald's, numa pizzaria ou no consultório médico, as chances de frustrações são mínimas. Inclusive, eu acho super válido a sua equipe, doutor, assistir a esse módulo 3, experiência do paciente, uma vez que eles também fazem parte das etapas e precisam estar aptos a proporcionar boas experiências. E oferecer boas experiências vai muito além do tratamento de qualidade, de um diagnóstico assertivo ou de um café expresso na sua sala. Pois a maior parte das etapas dessa jornada acontecem fora da sala do médico. E esse é o maior desafio. Antigamente, o médico se preocupava com o que acontecia dentro do consultório. Então, era uma busca constante por conhecimento, por aperfeiçoamento, pois o que era levado em consideração era somente o conhecimento técnico e nada mais. Eu me lembro bem da minha infância, pois eu sempre que eu precisava ir a um médico, era um turno inteiro que eu precisava reservar. Pois apesar da hora marcada, não tinha sequer previsão de atendimento. Revista era artigo de luxo, pois as assinaturas eram caríssimas, né? E nem todos os médicos disponibilizavam isso em suas recepções. As cadeiras eram desconfortáveis, o ambiente era quente, a secretária com uma apresentação pessoal péssima. Mas tudo isso era muito normal. Pois o que realmente importava era o conhecimento do médico, a solução que ele apresentaria para o problema que eu levava. Com a chegada de novos profissionais, a disputa por uma agenda cheia fez com que alguns profissionais inovassem. Então começaram a colocar uma TV, um café, uma decoração mais bonita, uniforme para as secretárias. Só que aí outros profissionais foram chegando e começaram a fazer além disso. Entende que sempre vai ter alguém fazendo mais? E aí você tem duas opções. Ou você acompanha esse fluxo, ou você ficará cada vez mais distante dos seus objetivos. Quais são os maiores desafios da jornada do paciente? Quando você mapear a jornada do seu paciente, provavelmente vai perceber que existem muitos desafios e pontos a melhorar. Vamos citar alguns aí, né? Dificuldade para engajar os pacientes com o tratamento, o tempo de espera entre os atendimentos, a qualidade das etapas do atendimento, aprimorar ali o relacionamento com o paciente, ter um pós-venda ativo e muitos outros, né? E aí, quando você entende a jornada, quando você consegue mapear a jornada do paciente, você vai começar a encontrar formas de otimizar a experiência dele com o seu serviço e traçar as estratégias certas para alavancar o seu faturamento. A etapa pode ser, por exemplo, o atendimento, o acolhimento, a consulta ou o orçamento, por exemplo. E para cada uma dessas etapas serão detalhados todos os pontos de interação com o paciente e os estímulos gerados por elas. Além disso, em cada uma dessas etapas, é preciso analisar o que pode ser melhorado, levando em consideração aspectos como linguagem, cultura organizacional, processos, e aí sim você vai construir uma experiência de excelência. Um exemplo disso é a redução do número de faltas, por exemplo, que isso custa caro para a clínica. Encontrando o motivo das faltas frequentes, você poderá agir para manter uma agenda médica preenchida, sem desmarcações de última hora. Mas um ponto que eu
considero importante e que vai impactar diretamente na jornada do paciente, e eu preciso trazer isso aqui, é a divisão de função entre os colaboradores do seu consultório. Claro, isso é válido quando você tem 2 ou mais pessoas trabalhando com você. Às vezes nós temos a ilusão que somente grandes empresas são divididas em departamentos, como RH, financeiro, compras, logística, né? E sabe por que essas empresas dividem os setores? Primeiro, imagina a bagunça que seria que se todo mundo fizesse tudo. Dificilmente essas empresas teriam grandes resultados ou sequer conseguiriam identificar onde estão os erros que justifiquem os resultados ruins. Segundo motivo é que as pessoas possuem habilidades específicas e precisamos nos aproveitar dessas habilidades para aumentar o nível de eficiência de cada ação. E se essa é a estratégia de uma grande empresa, por que não ser a estratégia da sua empresa, mesmo que você tenha apenas 2 funcionários? Claro, você não vai ter setores tão bem definidos, mas você pode e deve dividir algumas funções de acordo com as habilidades específicas de cada colaborador. Então, por exemplo, se você tem 2 secretárias, uma muito mais comunicativa, mais proativa, com aquela pegada comercial, o foco dela precisa ser o atendimento do WhatsApp para a conversão de consultas, para venda de procedimentos, né? E se aí a outra pessoa tem aquele senso de organização maior, habilidades com sistemas, lida melhor com a parte burocrática, ela precisa ter como foco as funções administrativas. Entendam que todo mundo precisa saber sobre tudo, mas não precisa fazer tudo, né? E um ótimo exemplo disso é você, médico. Você se especializou em uma área, pois dificilmente você conseguiria aprender detalhadamente sobre tudo. Então você escolheu em que se especializar de acordo com a identificação que você criou no decorrer da faculdade. Então o mesmo funciona para os seus colaboradores. Entenda sobre as afinidades que eles possuem e crie uma divisão de tarefas, pois isso vai ter um impacto direto na padronização dos processos e na experiência do paciente, ok? Beleza, então vamos continuar aqui. Bom, existem várias teorias sobre as fases da jornada. Alguns defendem que são 5, outras defendem que são 6 fases, já vi pessoas relatarem 4, enfim, mas eu considero que são 7 fases. Fase 1, conscientização. Fase 2, decisão. Fase 3, pré-atendimento. 4, atendimento. 5, fidelização. 6, avaliação. E 7, busca ativa para retomada do ciclo. Cada uma dessas fases eu criei uma aula, assim fica mais fácil de você rever somente aquela fase que ainda não está legal dentro da jornada do paciente que você desenvolveu. Se ficar muito mais didático, né, vocês vão ter muito mais resultados. E aí eu trouxe um exemplo de um paciente, uma história de um paciente que vai nos acompanhar em cada uma dessas fases, que será o senhor Ademir. O senhor Ademir é uma figura que nós criamos aqui para que vocês consigam mensurar tudo aquilo que eu estou trazendo em cada uma dessas fases, ok? Então, vamos começar na fase 1. Te vejo daqui a pouquinho na próxima aula.